RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje Ismir Filho, diretor do longa Homem com H, uma cinebiografia de Ney Matogrosso, que fecha a programação do Festival Internacional de Cinema Brasileiro aqui em Paris, depois de uma estreia de enorme sucesso, no começo de maio, no Circuito Nacional. Bom dia, Ismir, seja bem-vindo. Bom dia. Me fala uma coisa, você conta que uma das primeiras coisas que você fez no processo de escritura, de realização desse filme, foi ouvir a discografia inteira do Ney Matogrosso em ordem cronológica, como numa espécie de ativação das memórias afetivas que essa obra traz. Eu queria saber que escolha você fez a partir daí, nesse panteão extenso que é o universo do Ney, ou seja, como isso te permitiu construir uma linha narrativa para o seu roteiro dentro desse material imenso. Olha, foi muito interessante esse método que, na verdade, foi escolhido na hora, tá? O Ney é um artista que sempre escolheu as músicas que quis cantar. Ele não é um compositor, ele é um intérprete, mas ele é um coautor da música, porque ele amplia o significado da canção, ele torce os sentidos. Então eu sempre soube o quão importante são as músicas na trajetória dele, as músicas que ele escolhe cantar. Então eu queria estar atento a isso, porque ouvindo esse homem, desde o primeiro disco, lá no Secos e Molhados, até o último disco, eu entender a trajetória dele através das músicas que ele canta, era muito interessante para mim. Foi uma espécie de primeira peneira para eu selecionar as músicas para o filme, né? Outra coisa que ele sempre diz é que ele cultiva o amor à primeira escuta. Eu acho isso lindo. Quando bate de cara, sabe? É uma coisa que ele gosta muito. Então eu tentei estar aberto ali àquelas músicas e sentir esse amor à primeira escuta. É claro que tinha algumas que eu já tinha ouvido e tal, mas tiveram muitas que eu descobri ali meio misteriosas, que estavam ali no meio, assim. E então foi muito lindo partir desse ponto, né? Pensar a música para depois mergulhar na história do artista e entender o que ele estava vivendo enquanto ele cantava. Na sua opinião, uma cinebiografia, uma biopic, tem espaço também para invenção, para ficção? Eu pergunto isso porque eu vi você contando numa conversa com o Ney Matogrosso que você disse que memória é lacuna, né? E que ele teria respondido positivamente a essa provocação. Claro, eu acho que quando a gente trabalha com cinema, a gente trabalha com uma estrutura narrativa, existe um arco de um personagem, então a gente não quer, por exemplo, a minha ideia não era colocar um monte de eventos que aconteceram na vida do Ney, sabe? Um mosaico de eventos. Eu acho que tinha que ter uma linha, um fio condutor narrativo. E estava muito tentando entender qual era esse fio condutor. E eu percebi que o fio condutor era quase transparente, assim, mas muito forte, era emocional. Tava falando sobre essa figura de autoridade muito forte, que era o pai dele, a forma como esse pai tentou reprimir essa criança e como essa criança respondeu à repressão do pai, e a partir daí diversas figuras de autoridade, imagens de controle que tentaram reprimir também a voz do Ney, o corpo do Ney. Ele combateu dizendo, não, eu sou assim, eu desejo assim, eu canto assim, eu exijo meu respeito. Então, na verdade, a partir também do afeto e desafeto do pai, porque a linha dos dois é muito bonita, eu também trabalhei os afetos do Ney, ou os amores que ele foram encontrando. Então, de certa forma, foi criado esse fio condutor narrativo para contar a vida do Ney, e como ele tem uma memória precisa, tá? Ele lembra de tudo. Mas é claro que, em termos de imagem e som, nós temos 2 personagens, ou 3, nós temos o diálogo, os gestos, os olhares, as situações. Então, não dava para lembrar cada detalhe, né? Então, é nesse sentido que eu falei, Ney, você me concede essa liberdade para poder preencher essas lacunas com cinema, no sentido de ter a poesia. Eu falava para ele, vamos conversar sobre o sentimento de cada cena, porque isso vai me ajudar a preencher essas lacunas. Então, o que interessava claro, o pai disse aquilo para ele, mas naquele momento ele estava com raiva, ele estava revoltado, ele estava indiferente. Então, isso eu conversei muito com ele. E aí, a partir dessa frase, eu também trabalhava as outras para eu chegar nesse ponto clímax, estou dando um exemplo, né, de uma fala que o pai deu. Então é nesse sentido que foi trabalhado no roteiro e também na direção. Lugares que ele realmente frequentou, lugares que a gente recriou exatamente como fotos, lugares que a gente não tinha registro, mas a gente recriou uma época. Então ele é isso que acompanhou de perto?
Olha, ele, desde o roteiro, ele leu todas as versões, ele ia comentando, ele ia trazendo, inclusive, mais detalhes e textura no roteiro. Ele ia sacando e entendendo algumas coisas. Sabe quando você coloca duas situações que aconteceram em dois momentos diferentes da vida, só que você coloca na mesma cena, em função da narrativa? Ele super... Eu sempre mostrava pra ele pra ver se algo o incomodava. E então ele... nesse sentido, mas nunca no sentido de aprovação e crivo e nada disso. Era muito mais um lugar de colaboração e acompanhamento, sabe? E eu mandava, quando eu selecionava o elenco, eu mandava as carinhas das pessoas para ele ver e tal. Chegou aí em 3 diárias de filmagem também. Muito feliz e muito se emocionou. E também eu mostrei para ele o primeiro corte. O primeiro não, eu mostrei um corte mais avançado, mas antes de chegar ao corte final, eu quis mostrar para ele, para ver o que ele sentia. É curioso porque parece que à medida que o personagem do Ney vai evoluindo no seu filme, ele vai incorporando esse anti-homem com H, é quase como um pastiche desse clichê masculino, dessa autoridade paterna que ele confrontou tão diretamente. Nesse caminho ele vai se libertando ao mesmo tempo de todos os clichês, né? Como se vestir a pele dessa besta fera do avesso o permitisse de se despojar dela. A escolha do título Homem com H também marca essa escolha, esse momento? Como que é isso? Bonito que você disse, gostei. É bem isso. O Ney, ele borra essa fronteira, né? Dessa performance da masculinidade, do que é dado, do que é aprendido, do que é imposto, muitas vezes, porque a masculinidade ela pode ser muito opressora para muitos corpos, né? Então é nesse sentido que a primeira frase do pai ele bate no filho dizendo para você aprender a ser homem. E o que é ser homem? O nome, ele é interessante, porque quando veio o convite da Paris Filmes e a Paris Entretenimento, eles me convidaram para escrever e dirigir a cinebiografia e fazer o recorte com liberdade, assim. Eu poderia pensar no recorte, mas com a condição que já teria esse nome. Então é interessante que eles me deram esse nome por conta da música, que é o maior hit do Ney. Sim. E isso me chamou a atenção. Eu falei, mas peraí, esse nome quer dizer o quê nessa cinebiografia desse artista? E aí eu compreendi que assim como o Ney canta com esse seu deboche, a música Homem com H, ampliando e torcendo esse significado, né? Porque ele tá falando, eu sou homem, eu sou com H, mas tô aqui, tô fazendo isso aqui, entendeu? E eu acho lindo. Eu acho que o filme tinha que também trabalhar essa desconstrução da ideia do masculino, com vários personagens, não só com o Ney. Pode ver que todos eles colocam ali, todos os papéis masculinos se colocam em xeque ali, como o que define, o que me define como homem na masculinidade, o que é essa tal masculinidade que pode ser muito aprisionante, né? E o Ney vem dizer, seja homem à sua maneira, com H, com A, com B, com C, com todas as letras, né? Então, sim, o nome, apesar de ser imposto... Isso é engraçado. Não é engraçado? Tem uma metalinguagem aí. Apesar de ser imposto, eu trabalhei para desconstruí-lo também. Em plena ditadura militar, num país essencialmente machista, homofóbico, a gente pode dizer que o Ney Matogrosso encarnava sua luta por liberdade na exaltação desse corpo queer. Ele tinha essa consciência ou não? Ele era um bicho, um pavão misterioso, uma borboleta, uma natureza. Tem uma borboleta azul linda no filme, que quem perceber vai ver, é uma surpresa. Mas você disse algo bonito. Na verdade, o Ney veio antes de tudo isso, sabe? Ele chegou, sabe quando tudo era mato, tem essa sensação de que quando ele chegou e tudo era mato e ele era um bicho, ele mirou no bicho e veio dizer aos homens, mulheres e todos que a gente pode mais do que essa coreografia do gênero, né? Que a gente pode mais. Só que sem elaboração, porque o Ney, ele é performance, ele é corpo. É aquela coisa, né? O corpo dele veio antes para que muitas reflexões sobre gênero, sobre sexualidade viessem depois, pelo menos no Brasil, né? Sim. Então ali o corpo dele, a projeção que isso deu, a performance dele ali no Brasil, a projeção que teve, foi para todo mundo se ligar e olhar e ver algo diferente. E todo mundo ficou instigado com aquela expressão corporal. Então, nesse sentido, eu digo que ele veio antes. E aí isso permitiu muitas reflexões e muitos títulos também que vieram depois. E as siglas todas vieram depois do Ney. E com certeza porque ele abriu portas, né, para todo mundo poder discutir gênero e sexualidade.
O Ney, que é interpretado no filme pelo Jesuíta Barbosa, ele conta em algumas entrevistas que essa vocação de liberdade e de sensualidade nem sempre foi tão fácil assim para ele. Filho de militar, que ele se inspirou nas máscaras do teatro kabuki, tradicional japonês, para criar essa persona que entra em cena, por exemplo, com Secos e Molhados. Eu queria saber, durante a realização desse filme, que partes dessa trajetória mais te surpreenderam? Enquanto você escrevia e filmava essa cinebiografia. Eu fiquei muito encantado pela história toda, né? Porque eu via que era uma jornada do herói, assim, do menino que é quase impedido pelo pai de ser artista e desse artista que vem à tona. Mas uma coisa que eu não sabia, que eu descobri quando eu li a história, era que o nome dele não era Ney Matogrosso, era Ney de Souza Pereira. O pai dele chamava Sargento Mato Grosso. Uhum. Ele incorpora o nome do pai? Ele incorpora o nome do pai para entrar em cena. Ele adota o nome do pai para resgatar simbolicamente o que lhe foi negado. Então, isso eu falei, é um personagem, assim, é incrível. É de uma ousadia, de uma coragem, porque o pai fala, filho meu não vai ser artista e eu não quero isso perto de mim. Ele vai lá, não, eu vou ser artista e o seu sobrenome vai vir comigo. Então eu acho isso muito forte. Isso foi uma coisa que eu quando eu mergulhei na história dele, eu vi. Aí eu falei, nossa, isso é cinema, assim. Isso é cinema, um personagem forte de cinema, sabe? Porque teve esse desafio. O Ney é uma pessoa, é um artista maravilhoso, mas eu precisava transformar ele em um personagem de ficção. Implicava em apresentar o universo, as forças do antagonismo, que ele ia passar, os obstáculos, as complicações progressivas, chegar a um clímax. Isso é cinema, né? Para ter uma resolução poética ou ter uma mensagem final. Então, assim, esse foi um grande desafio. Então, eu procurava coisas que me apontavam, assim, na cinebiografia do Ney, que me marcavam muito, assim, para poder entender esses pontos de virada do roteiro, assim. Em contraponto a essa exuberância do Ney, você coloca em cena quase como num jogo de espelho outro personagem capital da música popular brasileira, o Cazuza, que também está presente nessa edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris com o documentário, o Cazuza Boas Novas, né? Lembrando. Cazuza, com quem ele viveu um romance, cuja turnê emblemática O Tempo Não Para, ele dirigiu. A ideia era criar um contraponto narrativo. Você vem com Cazuza para quê, exatamente? Olha, primeiro eu vou te dar uma curiosidade do Brasil. Todo mundo que eu falava que eu estava escrevendo a cinebiografia do Ney Matogrosso perguntava, vai ter Cazuza, né? E não era vai ter Cazuza, vai ter Cazuza, né? No sentido de que todo mundo esperava, todo mundo sabe dessa história de amor que eles viveram. E quando eu digo história de amor, não é só a paixão eufórica que existiu nos 3 meses apenas que eles namoraram, né? Que foi esse encontro explosivo. Mas acho que foi o amor para toda a vida. Eles se completaram muito enquanto artistas, eles dialogaram muito nesse lugar. E a própria turnê, O Tempo Não Para, que é a última turnê do Cazuza, se eu não me engano, mas era um momento que ele já estava afetado pela doença muito forte ali da AIDS. E é uma despedida artística dos dois. Foi uma turnê onde o Ney elaborou com ele todo o setlist, vestiu ele, a imagem que nós temos do Cazuza branco com aquelas luzes foi o Ney que criou, porque a desenho de luz é do Ney também, ele dirigiu esse show. E aí, por causa do Ney que existe O Tempo Não Para no show, porque o Cazuza mostrou essa música dizendo, acho que não vai dar pra caber no show essa, eu acabei de fazer, e ele falou, não, vai encerrar. Então isso é muito importante na história de vida, na história da trajetória, da carreira do Cazuza e do Ney também. Né? Então é uma história que precisava ser contada. Na cinebiografia do Cazuza, infelizmente, nós não temos o Ney. Então era um lugar também que era importante na cinebiografia do Ney ter o Cazuza e contar essa história e mostrar que um fez parte sim da história do outro, né? Então acho que era essa a intenção. Precisava ter Cazuza aí por conta dessa relação dos dois. E também o que eu acho bonito é a potência da transformação da relação, né? Porque eles começam como amantes, como amores, rompem, mas nem por isso eles se distanciam da vida. Eu acho bonito para o espectador aprender que a gente também tem muitos amores, que a gente pode transformar em outras coisas, para poder cultivar o outro no lugar que nos faz bem. Né? Então eu acho que é isso que eles aprenderam. Qual é o lugar que a gente se faz bem cultivando esse nosso amor que durou toda a vida? Então, acho que é uma lição muito bonita, assim, para todos assistirem. Então, não só pelo Cazuza e pelo Ney, mas do ponto de vista íntimo e pessoal,
é uma história de amor que é um exemplo, assim, para muitas pessoas que querem estar juntas, sabe? Só que tem conflitos ali amorosos ou aconteceu algo que rompeu e a gente pode transformar. Então eu gosto dessa mensagem também. A sua expectativa como você acha que o público francês vai receber esse personagem? O público francês que tem uma ideia vaga assim da música popular brasileira no sentido mais contemporâneo, conhece muito as bases, né? Ali o chorinho, a música, a bossa nova, etc. Mas como você acha que isso vai ser recebido enquanto personagem, a complexidade desse universo? Eu acho que é o que mais vai trazer curiosidade, eu acho que é a complexidade desse personagem, assim, essa coisa da desterritorialidade ali, no quesito masculinidade. Eu acho que o Ney borra essas fronteiras e isso é muito interessante, assim. Eu vejo o público francês muito interessado em discutir, refletir e eu acho que tem um jogo muito bom. Em relação à música, é bonito que eles conheçam a obra de Ney Matogrosso. Eu fui tomar um café ontem, tava passando ali, tô aqui no bairro Saint-Germain-des-Prés, ali perto, fui tomar um café que eu entrei e aí eu falei com a pessoa que tava tomando café, eu falei, tô aqui para apresentar o filme do Ney Matogrosso. Aí ele colocou na internet, Ney Matogrosso, ele não conhecia. Ele falou, mas o que ele toca? É samba? É bossa nova? E eu não conseguia explicar. Olha que interessante. Eu falei, você tem que ver o filme. Porque é uma mistura de tudo isso, né? Eu acho tão bonito. É música popular brasileira, mas o que de fato ele canta? Assim, existe um gênero? Aí o que me traz de novo para esse lugar, Ney não se define. É difícil definir um gênero até musical do que ele canta. Ele vai passar pelo rock, ele vai passar pelo forró, mesmo com H. Exato. Ele vai passar por um monte de lugares, né? E daí é bonito, porque é como a gente fala no Brasil, é puro suco do Brasil, assim, mas que vem desde 1940, ali, quando ele nasceu em 41, até os dias de hoje, porque eu falei pra ele tava com 84 anos, falei pro cara do café, ele tem 84 anos e segue fazendo show, ele segue sendo essa persona tão livre e forte e que emana libido e liberdade nos shows, hoje, com 84 anos. E eu saí daquele café pensando assim, eu falei, gente, é difícil definir Ney. Talvez essa qualidade do mistério do Ney, desse enigma Ney, possa interessar bastante os franceses. Muito obrigada, Esmir Filho, pela sua participação de hoje no RF Convida. Lembrando que o filme é um sucesso absoluto no Brasil e que daqui a pouco, se não me engano, um passarinho me contou que talvez nós, pelo resto do mundo, vamos poder assistir isso em streaming tranquilamente, não é isso? Muito em breve, vai estar em mais de 180 países aí para todos assistirem. Homem com H, e deve ter vários nomes diferentes. Em francês chama Un homme avec un grand H. Eu gostei desse nome, eu gostei da tradução. Muito obrigada, Esmir. Muito obrigado.